Oi, gente, eu sou Isabela Vecchio e hoje a gente vai falar sobre geografia agrária. Então, primeiramente, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e dá um like nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre a Revolução Verde. A Revolução Verde, ela, resumidamente, é a modernização da agricultura. E a Revolução Verde, então, ela vai contar com uma série de tecnologias que tem como função aumentar a produtividade do campo. Então, a gente tem entre os insumos agrícolas os transgênicos, que são sementes geneticamente modificadas. Nós temos as máquinas, nós temos os agrotóxicos, que normalmente a indústria produz já aquela semente transgênica que vai suportar o agrotóxico que ela mesma, né, que essa indústria vende, para combinar, né, com essa semente geneticamente modificada. Então são todas essas tecnologias que o campo vai começar a receber da indústria. Obviamente isso cria uma subordinação muito grande do campo em relação à indústria. Então os agricultores ficam cada vez mais dependentes da tecnologia produzida pela indústria. E, inclusive, a Revolução Verde, a gente viu lá na nossa aula de teorias populacionais, foi uma das razões para a teoria malthusiana estar errada, porque a Revolução Verde era algo que o Malthus não contava. E um dos ideais o ideal da Revolução Verde, né, quando ela surgiu, que foi lá no século XX, era acabar com a fome no mundo, né? Então, aqui esse monte de pacotes, esse pacote tecnológico que estava sendo desenvolvido, que foi desenvolvido para elevar a produtividade, iria acabar com a fome no mundo por causa da produção de alimentos que iria crescer. Então, países subdesenvolvidos começaram, né, a fortalecer o mercado desse tipo de produto, já que, além de tudo, né, são países que têm como um dos problemas, né, muito comuns a fome. Claro que isso era basicamente um marketing para poder disseminar a Revolução Verde. A Revolução Verde, ela de fato aumenta a produtividade. Hoje a gente tem comida suficiente para todo mundo, mas as pessoas continuam passando fome por causa da concentração de renda. Então a Revolução Verde, apesar de ter surgido com esse ideal muito bonito de elevar a produtividade e acabar com a fome, ela não cumpriu de fato esse papel, tá bem? E cabe lembrar também que os países subdesenvolvidos, eles vão se mecanizando na agricultura, só que eles vão produzindo commodities, né, como o próprio Brasil, em grande quantidade, né, naqueles sistemas de monocultura, né, em latifúndio. E isso normalmente é voltado para o mercado externo, não para alimentar de fato a população. Vale lembrar que a produção familiar aqui no Brasil, a agricultura familiar, é ela que produz de fato comida para o mercado interno, em grande quantidade é a agricultura familiar. Os grandes sistemas de monocultura são voltados, né, para a exportação, né, a produção de soja, a produção, né, de uma série de produtos. Inclusive a soja, uma boa parte da soja, ela vira ração para alimentar a pecuária, que é um outro tipo de atividade, né, no meio agrário, tá bom? Então, digamos que foi um ideal que foi disseminado, porque obviamente é uma forma de você conquistar mercado, vamos acabar com a fome, mas ela não cumpriu esse papel, porque o objetivo, na verdade, é aumentar a produtividade com, né, olhinho lá na elevação do lucro, tá bom? Então, a Revolução Verde, apesar de ter surgido com esse ideal muito bonito, ela não cumpriu esse papel inicial que era o objetivo dela. Então, a Revolução Verde, ela eleva a produtividade de fato, ela utiliza muito, né, ela traz a tecnologia para o meio rural, mas ela termina intensificando a concentração fundiária, que é a concentração de terras nas mãos de uma minoria, tá? Mesma ideia da concentração de renda, só que concentração fundiária é relacionada à concentração de terras, tá bom?
E ela termina, né, mantendo a fome, ela não resolve o problema da fome, ela intensifica a concentração fundiária, porque tem agricultores que muitos agricultores não vão conseguir se adaptar a essa modernização. Pela própria questão financeira, você precisa de capital para investir. Terminam, né, não conseguindo competir, vendem suas terras para agricultores que tenham mais, né, recursos e fazem êxodo rural. Então, a Revolução Verde, apesar de ter elevado a produtividade, apesar de utilizar uma série de tecnologias no campo, ela mantém a fome no mundo, ela vai intensificar a concentração fundiária, que como desdobramento a gente vai ter aumento do êxodo rural. Então a gente diz que a Revolução Verde é uma modernização conservadora, tá? Porque você moderniza a técnica, você traz uma série de tecnologias, mas você mantém a estrutura, né, a parte, né, social, a parte, né, o objetivo inicial de acabar com a fome, você mantém tudo aquilo. Então é contraditório até, mas é uma modernização conservadora, tudo bem? Então espero que tenha dado para entender isso daí. Bom, e já que a gente está falando aí da modernização do campo, é importante a gente falar dos complexos agroindustriais, do agronegócio, que é toda uma cadeia de articulação feita pela indústria, onde você tem os insumos oferecidos pela indústria ao agricultor, a indústria utilizando isso que o agricultor produz para industrializar e vender, né? Então, a gente vai dividir, né, digamos assim, os complexos agroindustriais em 3 etapas. A parte amontante, que é o momento em que a indústria ela oferece os insumos, tá, que vão ser utilizados na produção. Insumos, como eu falei lá no início, gente, semente transgênica, agrotóxicos, fertilizantes, tudo aqueles insumos, aquele conjunto, né, de coisas que o agricultor vai utilizar na produção. Aí o agricultor vai produzir aquilo que a indústria ofereceu. Essa é a segunda etapa, né, desse complexo. E depois a gente vai ter a indústria ajusante, que vai pegar essas coisas que foram produzidas por esse, né, agricultor, vai industrializar, vai transportar e vai colocar no mercado consumidor, né, até chegar lá. É toda a cadeia produtiva, né, em que eu tenho a indústria e a agricultura trabalhando para esse funcionamento. Onde, obviamente, né, a indústria é quem termina comandando esse processo, principalmente, tá? Então, os complexos agroindustriais, eles vão ser divididos em 3 etapas, tá certo? Parte amontante, a indústria montante, que é que oferece os insumos. A parte do produtor rural mesmo, pode ser de pequeno a grande produtor rural, tá bom? Ele vai utilizar aquilo que a indústria montante ofereceu para produzir. E a indústria jusante, que já vai ser a etapa em que eu vou ter a compra daquilo que foi produzido por esse agricultor, transformação desse produto até que ele chegue ao mercado final. Então é assim que funciona o agronegócio, de acordo, né, com todo esse processo feito, articulado pela indústria, tudo bem? Então, a gente tem nesse tipo de processo, essa caracterização aí que eu fiz para vocês, mostra o quanto que a agricultura ela é subordinada à indústria hoje em dia, tá? Então, claro que existem movimentos e grupos políticos, sociais que tentam criar uma alternativa a esse tipo de produção, tá? E a gente vai falar um pouquinho melhor disso agora, tá bom? Mas eu espero que antes, né, no caso, eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento, né, dos nossos complexos agroindustriais. Bom, uma alternativa ao agronegócio é a agricultura camponesa, que é toda baseada na agroecologia. O que é agroecologia? É todo um pensamento de execução da agricultura respeitando o meio ambiente. Então você tem que entender, de acordo com a agroecologia, que o solo ele tem um limite, por exemplo,
Não tem nada a ver com essa questão de monocultura intensiva que justamente não respeita os limites, né, do solo, contribuem para a degradação do solo, dos recursos também hídricos da região. Então a agroecologia, ela entende que é importante respeitar a natureza, como uma forma da própria agricultura acontecer. Então, hoje, essa agroecologia, ela é um movimento político e social no nosso país. Então, a gente tem, por exemplo, o MPA, que é o Movimento do Pequeno Agricultor. A gente tem o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Claro que, assim, nós temos vários movimentos políticos sociais no Brasil que vão questionar essa estrutura agrária do nosso país, essa subordinação da indústria, da agricultura em relação à indústria, mas cada um tem o seu objetivo principal, né? Por exemplo, o MPA, você tem ali aquele objetivo de resgatar a identidade camponesa, enquanto que o MST você tem, né, como o próprio nome já diz, é um movimento pela distribuição de terras no país, né, em prol da reforma agrária. Então, assim, cada um, obviamente, tem o seu objetivo principal, mas todos eles terminam esbarrando nessa necessidade, dessa importância dada à agricultura camponesa. E aí, a agroecologia, ela vai ser baseada tanto no conhecimento científico, claro que a ciência ela é importante, então o conhecimento de várias ciências vai ser importante para crescer, para contribuir com a agricultura, mas além desse conhecimento científico, é importante também os saberes tradicionais, saberes e conhecimentos passados, né, de geração para geração. Então, a agroecologia entende que não é só o que a indústria tem a oferecer, mas aquilo que, né, a terra tem a oferecer, aquilo que gerações e gerações têm a contribuir também. Então, a agroecologia ela vai utilizar uma união, né, de conhecimentos científicos, mas também dos saberes tradicionais que foram passados aí, né, de gerações em gerações. E já que eu mencionei a reforma agrária, vamos entender o que é a reforma agrária, tá? A reforma agrária, ela é a redistribuição de terras no país com o objetivo de fazer com que famílias que não têm terra, elas tenham a possibilidade, né, de produzir, devolver a terra à sua função social. E para que isso aconteça, a gente tem que ter essa redistribuição, mudar a estrutura fundiária do país. E o nosso país, inclusive, tem uma concentração fundiária histórica. Desde a época da nossa colonização, a gente passou por uma série de elementos que contribuíram para concentrar cada vez mais as terras do nosso país. Inclusive, a Revolução Verde foi um dos fenômenos que contribuiu para intensificar ainda mais essa concentração fundiária. Além de grilagem, de violência, que são outras coisas que também acontecem no campo brasileiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem o INCRA, que é o órgão responsável por esse processo de reforma agrária. E de acordo com a Constituição de 1988, todo latifúndio improdutivo, ele tem que ser desapropriado e ele vai para a reforma agrária. Você tem a transformação daquela terra em assentamentos oferecidas às famílias que não têm terra. O que acontece é que esse processo ele é muito falho, por uma série de razões. Uma delas esses agricultores eles não recebem nenhuma infraestrutura, nenhum incentivo, nenhum apoio para produzir. Isso faz com que a terra que ele receba, que muitas vezes é pobre, né, é uma terra infértil, aquele agricultor ele tem dificuldades em produzir, então ele termina simplesmente desistindo e aquela terra volta para as mãos de uma pessoa com mais recursos. Outro ponto também é que, sabendo, né, do que a nossa Constituição diz, muitos latifundiários eles têm latifúndios improdutivos, inclusive uma grande parte dos latifúndios brasileiros são improdutivos. Então a gente tem um monte de família que precisa de terra e uma boa parte dessas terras estão
elas se encontram improdutivas. Improdutividade não quer dizer que elas sejam inférteis, tá, gente? É porque elas simplesmente estão paradas sem produzir nada. Por que isso acontece? Porque o agricultor, né, o latifundiário, né, ele tá preocupado em valorizar essa terra, enquanto que nós temos vários agricultores precisando dela para sobreviver. Então, a especulação fundiária também é muito forte no nosso país. E aí, para que essa terra não seja, né, perdida, o que os latifundiários fazem? Pecuária extensiva, que é quando você pega aquele monte de cabeça de gado e solta na terra. Então você provavelmente já ir viajando pelo país, é uma paisagem muito comum. Você olha assim pro lado e tem, né, o boizinho, a vaquinha lá pastando livremente. Aquilo ali é pecuária extensiva. Não tô dizendo que toda pecuária extensiva é usada com esse objetivo, mas no Brasil nós temos o hábito, né, dessa utilização com o objetivo aí, né, de mascarar a improdutividade da terra. Então, no nosso país, a pecuária extensiva é uma forma de mascarar a improdutividade da terra. Por que que isso acontece? Porque se ela for declarada improdutiva, o INCRA ele vai desapropriar aquela terra e ela vai ser usada na reforma agrária, que também, como eu falei anteriormente, termina sendo muito falha, porque além de toda essa coisa mascarada que acontece, né, com os latifúndios improdutivos, muitos agricultores recebem essa terra e não têm recursos para manter, eles não recebem nenhum incentivo. Então, infelizmente, a reforma agrária, apesar de nós termos ali, né, algumas coisas relacionadas a ela no nosso país, a gente tem esses problemas muito sérios também acontecendo que são um obstáculo para que ela se consolide de fato. Bom, galera, espero que tudo tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, você pode escrever aqui nos comentários, tá? E eu quero deixar 2 documentários de dica aí, que é O Veneno Está na Mesa e O Mundo Segundo a Monsanto. São 2 documentários que eu gosto bastante. O primeiro fala sobre o uso intensivo de agrotóxicos no país e O Mundo Segundo a Monsanto fala sobre a Monsanto, que é uma grande indústria de produção de transgênicos, tá? E aí, quem é meu aluno, inclusive, sabe que eu sempre indico esses documentários, vale a pena assistir, tá? Então, por hoje é só e até a próxima.